Boa noite. Boa noite. Oposição quer que Dilma devolva o dinheiro público gasto na viagem para visitar Lula. Dilma reafirma que não tem o menor sentido conduzir Lula sob vara para depoimento. Okamoto explica por que Lula aluga apartamento de primo de Bunlai vizinho ao do ex-presidente. Supremo publica o registro oficial do julgamento sobre o rito do impeachment. Eduardo Cunha é notificado pelo Conselho de Ética para se defender no processo de cassação. Alckmin anuncia que não há mais falta d'água, mas o problema persiste em algumas áreas. Trabalhadores de shopping de luxo almoçam em restaurantes de uma favela vizinha. Judocas com síndrome de Down fazem campanha de fundos para competir na Itália. A oposição quer que a presidente Dilma Rousseff devolva dinheiro público gasto na visita que fez ao ex-presidente Lula no sábado. Os líderes do Partido Democratas, deputado Paulderney Avelino e senador Ronaldo Caiado, pediram à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre a viagem. Dilma veio de Brasília a São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, acompanhada do ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. Ela manifestou apoio a Lula, ouvido na véspera em depoimento pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Caiado argumenta que recursos públicos foram usados para uma atividade com fim político-partidário. Além de Caiado e Avelino, o deputado federal Fernando Francischini, do Solidariedade, também anunciou uma ação com o mesmo objetivo. Eu vou entrar com uma ação de improbidade administrativa contra a presidente da República, pedindo a devolução do dinheiro gasto com essa viagem particular dela para os cofres públicos. Os parlamentares querem que os custos da viagem sejam calculados e que a presidente e o ministro devolvam o dinheiro aos cofres públicos. Os gastos incluem o uso do avião e do helicóptero oficiais, carros de escolta e diárias da equipe de apoio. A Secretaria de Comunicação do Planalto informou que, por imposição de segurança, todo deslocamento da presidente Dilma precisa ser feito por meio do avião presidencial. E que também, por questões de segurança, quando necessário, é usado o helicóptero militar. Mas a Secretaria de Comunicação não respondeu quanto custaram os deslocamentos. Em relação à representação, o Planalto diz que ainda não foi notificado. A produção do Jornal da Gazeta fez uma estimativa do custo do transporte da presidente de Brasília para São Bernardo do Campo, considerando preços comerciais. Só os gastos de deslocamentos somariam cerca de R$ 3.600 por pessoa. A presidente Dilma Rousseff voltou a criticar a condução coercitiva imposta ao ex-presidente Lula, no depoimento que ele prestou sexta-feira à Polícia Federal em São Paulo. Dilma falou durante a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no município gaúcho de Caxias do Sul. Não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara, para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir. Nem cabe alegar que estavam protegendo ele. Como disse um juiz, era necessário saber se ele queria ser protegido, porque tem certo tipo de proteção que é muito estranho. Dilma disse ainda que a oposição quer dividir o Brasil e antecipar as eleições de 2018. O Brasil está passando por um momento de dificuldades. Uma parte desse momento de dificuldades é devida também à sistemática crise política que provocam no país aqueles que são inconformados, que perderam as eleições e querem antecipar a eleição de 2018. O ex-presidente Lula aluga e usa um apartamento de cobertura vizinho ao dele em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Esse imóvel pertence a um primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula e que foi preso na Operação Lava Jato. O apartamento usado por Lula é vizinho ao dele, no mesmo andar do prédio onde mora o ex-presidente em São Bernardo do Campo. Pertence a Glaucus da Costa Marques, que é primo do empresário José Carlos Bunlai, preso na Operação Lava Jato. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o imóvel foi comprado em 2011 por R$ 500 mil e por sugestão do advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula.
Esse segundo apartamento já era usado por Lula desde 2003. Durante o primeiro mandato dele na presidência da República, o aluguel foi pago pelo PT, já que o imóvel servia para guardar o acervo que Lula doou ao partido. Durante o segundo mandato, a despesa ficou a cargo do governo. A justificativa era de que fazia parte da estratégia da segurança do então presidente. Hoje, o aluguel de R$ 4.300 seria pago via transferência bancária pelo Instituto Lula. O presidente do Instituto, Paulo Okamoto, que também é investigado na Lava Jato, disse que o imóvel tinha de pertencer a alguém conhecido e que não tivesse interesse em usá-lo, por causa do transtorno, segundo ele, de ser vizinho de um político. Na última sexta-feira, o apartamento foi alvo de buscas, mas só depois que a ex-primeira-dama autorizou por escrito a entrada. Não havia ordem judicial, já que os policiais só ficaram sabendo na hora, pelo síndico, da existência desse segundo apartamento usado pela família no prédio. A oposição quer que o ex-presidente Lula comprove o pagamento de aluguel ao primo de Bunlai. Segundo o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Antônio Embaçaí, como homem público, Lula tem o dever de comprovar que realmente pagou o aluguel e fazer os devidos esclarecimentos. O deputado ironizou, dizendo que está se transformando em hábito Lula dizer que tudo pertence aos amigos. O Supremo Tribunal Federal divulgou o registro do julgamento que definiu o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em dezembro, o STF decidiu que a Comissão Especial da Câmara dos Deputados só pode ser formada por nomes indicados pelos líderes partidários, sem chapas avulsas, como chegou a ocorrer com o apoio do presidente da Casa, Eduardo Cunha, e que a votação tem que ser aberta. Os ministros também fixaram que o Senado não fica obrigado a instaurar o processo de impeachment, caso seja aprovado pela Câmara. Em fevereiro, Eduardo Cunha recorreu contra esses 3 pontos e paralisou o andamento do pedido de impeachment, até que haja uma resposta do STF, o que deve ocorrer agora. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a paralisia política que tomou conta do país nos últimos dias. A crise cobra pressa dos agentes políticos, mas Brasília resolveu pisar no freio e já começa até a dar marcha ré. Cercada de problemas, Dilma Rousseff deu prioridade à defesa de Lula. A presidente se queixa da forma como Lula foi interrogado, sob condução coercitiva, sem se dar conta de que o principal problema é o conteúdo da defesa do ex-presidente, por ora inexistente. E a oposição pega carona na Operação Lava Jato para tentar ressuscitar o impeachment. Tenta derrubar o governo sem esclarecer muito bem o que vai ser colocado no lugar. A semana tende a ser morta no Legislativo. Só avançam os temas policiais. A agenda do governo não sai do lugar. À espera dos protestos marcados para o próximo domingo, a oposição ameaça travar todas as votações ao longo desta semana. Enquanto o asfalto não ronca, o quadro clínico se agrava. Temos um governo estéril, um Congresso cirrótico, uma inflação febril, uma economia politraumatizada e lideranças políticas anêmicas. Todos esses diagnósticos juntos acomodam o país na UTI, que é a antessala da Câmara Funerária. Todos têm muitas certezas, mas só uma delas é certa. O preço desse tratamento, que já é altíssimo, vai ficando insuportável. E quem paga é você. Boa noite. Eduardo Cunha é notificado e terá 10 dias úteis para se defender no processo que corre no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Cunha é acusado de quebra de decoro por ter mentido sobre contas no exterior em depoimento à CPI da Petrobras. Ele nega as acusações. O processo pode terminar com a cassação do mandato do presidente da Câmara. Tribunal Regional Federal derruba a liminar que suspendia a nomeação de Wellington César Lima e Silva para o Ministério da Justiça. Com isso, o novo ministro permanece no cargo. O TRF acolheu o recurso da Advocacia Geral da União contra a liminar que, na sexta-feira, cancelou a posse de Wellington César Lima e Silva. A liminar dizia que a Constituição proíbe que membros do Ministério Público exerçam mais de uma função pública ao mesmo tempo. Wellington César era procurador-geral adjunto de Justiça no Ministério Público da Bahia. Hoje ele pediu exoneração do cargo.
O tempo mudou, né? A semana começou abafada aqui na Grande São Paulo. As temperaturas hoje chegaram aos 30 graus e choveu forte, principalmente na região de Guarulhos e na zona sul da capital. E nos próximos dias vai continuar mais ou menos parecido o tempo, com muito calor e pancadas de chuva. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O calorão predomina em todo o Brasil nessa terça-feira. Os termômetros chegam a marcar até 30 graus em Florianópolis, 32 em Porto Alegre, 33 em Vitória, 35 no Rio de Janeiro e em Brasília a máxima não passa dos 26 graus amanhã por causa da chuva que está prevista para qualquer hora do dia. Essa previsão vale para quase todo o estado de Goiás, oeste da Bahia, noroeste de Minas e também do leste de Rondônia até o norte do Maranhão. E a gente vê no mapa que os maiores volumes são esperados para o estado do Pará. Aqui em São Paulo, a previsão para todo o estado é de um dia de sol entre algumas nuvens e chuvas entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam altíssimas, ultrapassando os 30 graus em várias cidades. Chega a fazer até 35 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. E na faixa leste faz até 30 graus em Santos, no litoral, e 33 na cidade de Campinas. Para a região metropolitana, a tendência para os próximos dias é de muito calor e pancadas de chuvas pontuais a partir da tarde. Nesta terça-feira, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Na quarta, esquenta mais, chega a fazer 32 durante o dia. E na quinta-feira, as temperaturas ficam entre 22 e 30 graus, ainda com previsão de chuvas entre a tarde e a noite. O governador Geraldo Alckmin afirmou que o problema da falta d'água acabou no estado de São Paulo. Geraldo Alckmin participou de um seminário na Associação Comercial de São Paulo, no centro da capital paulista, e durante o evento falou que a questão da crise hídrica está superada. A questão da água está resolvida, porque nós já estamos chegando, o último número de hoje, a quase 60% no Cantareira e 40% no Alto Tietê. Isso é água para 4, 5 anos de seca. Tivemos em 2014 a maior seca dos últimos 100 anos. A maior seca tinha sido em 1953, 2014 choveu a metade de 1953, não teve rodízio, operamos com engenharia interligando os 7 sistemas e superamos. Com a chuva dos últimos meses, o sistema Cantareira tem se recuperado e já saiu do volume morto. Mas muita gente abastecida pelo sistema Cantareira continua reclamando de falta d'água em alguns horários. Um temporal do lado de fora e dentro de casa, torneira sem água. A gente fala, onde será que está indo essa água? De um mês para cá, a situação mudou para os moradores da Vila Romana, na Zona Oeste. A água ainda acaba todo dia, inclusive aos finais de semana. Mas agora, só mais tarde. Final da tarde, 18 horas mais ou menos, é a hora que fecha. Isso todo dia mesmo. Atualmente, o Cantareira, que abastece mais de 5.700.000 pessoas na Grande São Paulo, opera com quase 58% da sua capacidade. Isso já considerando a reserva do chamado volume morto. A Sabesp conseguiu autorização para captar mais água do sistema. Desde janeiro, a vazão subiu de 13 metros cúbicos e meio por segundo para 19,5. Mesmo assim, o rodízio de água continua. E a própria Sabesp admite, ainda reduz a pressão, mas agora nos períodos da noite e madrugada. O transtorno com a falta d'água é tanto que aqui na casa da Camila aconteceu praticamente uma revolução. Uma reforma de 2 meses para mudar toda a tubulação, já que por 2 anos a água vinha em horários bem estranhos. Mudava, uma hora era de manhã, outra hora era de tarde, outra hora era de madrugada. A água está disponível em qualquer horário porque nenhuma torneira está mais ligada à rede da Sabesp. Estão todas conectadas diretamente às 2 novas caixas d'água de 1.000 litros. A torneira na cozinha, as torneiras dos banheiros e as privadas. Foi tudo convertido para a nossa caixa d'água e agora a Sabesp entra direto na caixa d'água. Antes a Camila não conseguia lavar roupa, nem louça e o jeito era improvisar. Mas ainda no banheiro, onde tem até um balde usado para descargas. Mas agora tudo isso é passado. A Camila e o marido, que trabalham de madrugada em casa mesmo, seriam afetados diretamente com os cortes concentrados à noite. Seriam, porque depois de R$20 mil de reforma, a paz voltou a reinar.
A gente não dá valor às coisas até a gente perder. Quando a gente se vê sem água, a gente percebe o quão difícil é ficar sem água em casa. O governador Geraldo Alckmin afirmou que vai manter no cargo o secretário da Casa Civil, Edson Aparecido, que está sendo investigado pelo Ministério Público por comprar um apartamento de luxo por valor bem abaixo do preço de mercado. Alckmin disse que não tem planos de fazer mudanças nas secretarias. Por isso, o atual chefe da Casa Civil deve continuar na função. Aparecido começou a sofrer desgaste quando o ex-chefe de gabinete da sua secretaria, Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita, foi citado como um dos envolvidos no esquema de corrupção na compra de merenda escolar no estado. Depois, o Ministério Público passou a investigar um apartamento de luxo comprado por Aparecido. O tucano teria comprado o imóvel por apenas 1/3 do valor de mercado. Ele nega qualquer irregularidade na compra do apartamento. E vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Sábado, véspera da manifestação contra o governo, o PMDB fará convenção. Temer quer a cadeira de Dilma e fala em unidade, já recomposto com Renan, presidente do Senado, investigado na Lava Jato. Com Temer, a porção do PSDB que quer o poder já via impeachment, Serra entre eles. Para quem quer nova eleição como Aécio, melhor se o TSE fizer o serviço caçando Dilma e Temer. Alquimistas querem 2018, mútuas acusações de propinas na disputa pela prefeitura, de roubo na merenda escolar, etc., brotam na disputa interna do PSDB. Isso entre os que apregou um futuro radioso e limpo. Poder atual, PT e aliados enfrentam processos e ameaça de mais cadeia e enfrentam a oposição que avança no vácuo da incompetência e maracutaias. Oposição inflada também por um ódio que sempre esteve aí. Ódio que já não escolhe cor partidária. Nos últimos dias, país afora, escalada de conflitos verbais e físicos. Nas redes sociais, para milhões, informação, opinião plural, mas também ignorância, boçalidade e mais ódio. Democrática, a rede é também divã para neuroses e fanáticos. Em meios midiáticos de massa, cada vez mais a imposição hegemônica de uma narrativa. Bombardeio, mega exposição do que interesse e favoreça aliados na luta pelo poder. E o esconder, enterrar, esquecer casos de corrupção dos aliados, o que resulta em triste reação igual e contrária. Espaços para dissenso eventual não tem como esconder isso. E tal narrativa hegemônica impede que se perceba algo solar. Aos que se escoram no foco legal, prescrição legal para não investigar corrupção de demais, aquela que até os tijolos conhecem. O jornalismo só se conforma ao foco legal, prescrições legais e hegemonia na narrativa, se assim quiser. Boa noite. Comer fora em São Paulo é um hábito caro, né? E quem trabalha em shoppings ou centros comerciais às vezes sabe que os preços nesses locais são ainda mais salgados. Assim, na Zona Sul, vizinhos de uma comunidade que fica perto de um shopping de luxo começaram a oferecer almoços mais baratos e estão faturando na crise. Nem deu 11h30 da manhã e a clientela já começa a chegar. Mas a Soraya começou bem antes. Às 7 da manhã, ela já preparava o cardápio do dia. Arroz, feijão, carne com batata, frango a passarinho e salada. Sabe por que ela transformou a antiga residência em um restaurante? Que muita gente do shopping estava vindo almoçar aqui, né? E a gente foi vendo no dia a dia, o espaço nos outros lugares estava menor e a gente resolveu abrir. O shopping que ela fala é o Cidade Jardim, um dos mais luxuosos da cidade. Quem trabalha lá se vira como pode para almoçar. Eu trago marmita e quando eu não trago marmita, eu almoço no restaurante que tem aqui dentro, né, que é para funcionário. Uma salada tipo uns 50, 60 reais. E aí não dá? Não dá, né? Você vai comer todos os dias, no final do mês você vai gastar seu salário em almoço no shopping. É inviável. Fora do shopping, a opção mais em conta é uma ruazinha ali do lado, na favela Jardim Panorama, na Marginal Pinheiros. O Silvio é outro que está surfando nessa onda. O restaurante dele já foi até ampliado, tem 2 andares e um cardápio bem variado. Por R$ 17,00 a pessoa come à vontade. Hoje é vaca atolada, é escudidinho,
filé de frango, bisteca, calabresa. Tantas opções que o endereço simples virou uma espécie de praça de alimentação e com um público fiel. Segunda-feira a gente vem aqui, sexta é o peixe ali de cima e quinta tem o macarrão ali. Você andar até aqui traz até um ar novo, né? A digestão também. A digestão, fora que você economiza no final do mês também. Tá vendo esse outro pessoal aqui? Pois é a fila do pagamento, porque os restaurantes também aceitam cartões de débito, cartões de alimentação e nesse caso aqui é o próprio Silvio quem fica aqui fora com esta missão. Ele serve até 70 refeições por dia. Tem até cartão fidelidade, 10 carimbos e o cliente ganha um almoço grátis. O que a gente almoça aqui, que é a comida, uma sobremesa e um suco, lá sairia R$40. Aqui sai em torno de 30, né? Até 27, 30 reais. Você costuma fazer com esse dinheiro que sobra aí? Já tem um planejamento aí, não? Tem. Aí você pega a namorada e vai no restaurante mais caro, né? A partir de hoje, ônibus de Jundiaí, interior de São Paulo, passam a aceitar cartões de débito e crédito no pagamento da passagem. Por enquanto, o sistema vai funcionar em 10 veículos, mas deve ser expandido para toda a frota. Os passageiros é que vão fazer o pagamento na maquininha. A medida atende uma exigência do Ministério Público do Trabalho, que proíbe motoristas de acumularem a função de cobrador. A tarifa em Jundiaí custa R$ 3,80. A estimativa do mercado financeiro para o PIB deste ano continua piorando. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, analistas de mais de 100 instituições financeiras acreditam que o Produto Interno Bruto vai ter uma retração de 3,5% em 2016. É a 7ª previsão de piora seguida do indicador. E a previsão para a inflação também piorou. Depois de uma leve queda na semana passada, a estimativa do mercado financeiro para o IPCA subiu para 7,59%. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Essa piora das projeções do mercado não é novidade. A atividade dos vários setores continua caindo, o desemprego aumentando. Muita gente fala em uma retração da economia de até 4% este ano. A inflação resiste em patamar alto e não se vê espaço para o governo avançar com medidas que possam viabilizar o ajuste fiscal ou uma reversão da crise econômica, inclusive pelo agravamento do quadro político que houve desde a semana passada. O governo está muito mais vulnerável. O risco de impeachment ganhou força e essa possibilidade abre novos cenários para o andamento da economia. Considerando o possível processo de impeachment, a economia pode ficar mais travada, ainda que o mercado fique animado, já que pode não ser um processo rápido. Se for via TSE, haveria inclusive novas eleições. Depois, por mais que a troca de governo traga mais confiança, a crise econômica se aprofundou demais e a saída agora exige reformas reestruturantes que não ocorrem de uma hora para outra. Só que haveria um clima de maior confiança e possivelmente de maior entendimento político que poderiam fazer a economia andar melhor. Com Dilma, a crise tende a se arrastar, até com o risco de uma política de afrouxamento de gastos e outros artificialismos, como vem cobrando o PT. Agora, mesmo que a presidente assuma uma postura mais independente, de ajuste, volta a questão. Haveria condição política para a implementação de medidas mais eficazes? Dilma conseguiria consenso político para estabelecer uma ponte até 2018? Mais que nunca, a evolução da economia está na dependência de um desfecho para a crise política. Eu volto na quinta. Até lá. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, Renata Falzoni foi conhecer duas paulistanas que acreditam na bicicleta como solução para trânsito em São Paulo. Cedo pela manhã, Cláudia Pocchini deixa sua casa na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O destino é o centro da cidade, 16 quilômetros em bicicleta. Quais são pontualmente os problemas, os desafios para uma mulher pedalar na cidade? E o que eu sinto de dificuldade de ser mulher e pedalar é uma recriminação. Ah, nossa, ela tá pedalando, o que você tá fazendo aí? Vai para casa, vai cuidar da casa. A sensação de segurança faz a diferença. É nas ciclovias onde há mais mulheres pedalando. Apenas 6% dos ciclistas nas ruas de São Paulo são do sexo feminino. Aqui na estrutura da Faria Lima, esse número salta para 13%. Na Eliseu de Almeida, caminho de Cláudia,
o número de mulheres cresceu 695% depois de implantada a ciclovia em 2014. Quem pedala há mais tempo, como a empresária Raquel Jorge, pela região da Vila Madalena, nota a diferença. A ciclovia é fundamental para trazer mais mulheres, idosos, crianças, as pessoas que, em geral, têm medo da rua. As ciclovias ajudam, né? Mas eu acho que é mais uma questão cultural e social. E o assédio faz parte deste pacote. Na bicicleta você está exposta, você está para fora, você passa pelas ruas, as pessoas mexem com você. Desde xingar de palavrões até comentários abusivos, né? Essa é a única diferença, porque eu não vejo isso acontecendo com os homens, né? O fato é que elas não passam ou ultrapassam despercebidas. Se eu ultrapasso um homem, eu posso contar 10 segundos que ele vai vir desesperado para me passar. Como assim ela me passou, né? E aí passa com aquela cara de paisagem e depois fica morrendo lá em cima. As reações à 24ª fase da Lava Jato e a ação da Polícia Federal na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre os limites impostos pela lei para ações do Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal, entrevista a doutora Kenarik Bojukian, juíza substituta em 2º grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela foi também presidente e cofundadora da Associação dos Juízes para a Democracia. Muito obrigada, doutora, por estar conosco. Bom, nós vivemos um momento a vida do país, em que está se falando muito sobre tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira, quando o ex-presidente Lula recebeu a visita da Polícia Federal e houve aquele depoimento. E está havendo muito protesto pelo mandado de condução coercitiva, entendendo não apenas os aliados de Lula, mas o ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, acha que houve ali um atropelo às regras. O ex-ministro da Justiça, José Gregório, disse que foi um exagero. Aqui, no Jornal da Gazeta, Walter Maierovitch, jurista, disse que houve um erro por parte de Sérgio Moro. Então, eu acho que é uma oportunidade da senhora nos esclarecer na condução coercitiva, quando é que procede. Naquele caso, se houve abuso da lei ou se cabia, sim, um mandado de condução coercitiva para que o ex-presidente Lula acompanhasse a Polícia Federal e fizesse o depoimento que fez. Nós estamos vivendo um momento bastante sensível e eu concordo com o ministro Marco Aurélio quando ele diz que as regras devem ser utilizadas em todos os casos, sem qualquer exceção. E parece que tudo que está acontecendo está a indicar que realmente as regras do Código de Processo Penal não estão sendo cumpridas nesse caso específico. A condução coercitiva supõe uma resistência e, ao que parece, não houve essa resistência, razão pela qual eu estou concordando com a posição do ministro Marco Aurélio e dos demais que você mencionou, no sentido que a gente não pode abrir nenhuma exceção. Combater a corrupção, seja de quem for ou como for, de que partido for, exige que a gente não corrompa a própria Constituição Federal. Agora, hoje nós vimos, foi publicado o relatório do delegado da Polícia Federal, em que ele diz que foi recebido pelo ex-presidente Lula na casa dele, lá em São Bernardo, e quando ele disse que estava indo para levá-lo para um depoimento, que Lula teria dito, segundo o relatório formal. Fato posterior, né? Fato posterior. O relatório ele fez depois que a coisa aconteceu, né? E foi divulgado, eu tomei conhecimento ontem à noite, hoje os jornais estamparam. Mas a indagação é essa, como está lá naquele relatório, o ex-presidente Lula disse, só saio daqui se for algemado e o depoimento eu presto aqui. Aí o delegado teria dito pelo relatório, não é assim, eu tenho um mandado de condução coercitiva, o senhor vai ter que ir comigo, pelo relatório. Aí, pelo relatório, o presidente Lula teria falado com o advogado dele, aí pediu licença, foi se trocar e acompanhou. E os acompanhou a Polícia Federal. A pergunta é,
Se de fato as coisas aconteceram, como está nesse relatório, se o presidente diz só saio daqui algemado e o depoimento eu posso fazer aqui, não vou fazer fora daqui, ou isso configura, se aconteceu, óbvio, como está no relatório, configura resistência que justifique aí justificaria o mandado de condução coercitiva? Não justificaria, porque este fato foi posterior. O mandado já existia, o mandado de condução coercitiva, antes desse relato, antes inclusive desse fato. Ele levou na bolsa, vamos dizer, ele chegou com o mandado na mão. Já tinha um mandado de condução coercitiva. Então, a ordem que foi emanada, ela já sofria desse vício. Então, não é possível dizer que haveria resistência, porque é tudo hipotético. Quer dizer, não configura resistência, Lula ter dito, só saio daqui algemado. Não configura. Não. A resistência para a expedição do mandado coercitivo deve ser anterior. Sim. E pelo relato que você está me dando, foi posterior. E nem sei se houve ou não. E também uma coisa é a palavra dita no momento, outra coisa é o real cumprimento. Eu tenho intimação para tal dia, tal local, tal horário. Enfim, existem todas as regras para serem cumpridas, né? Certo. Agora é que eu pensei que a gente ia falar sobre isso. Não, mas eu não podia perder a oportunidade, tendo aqui uma magistrada, né, uma juíza em segundo grau, como é o seu caso, substituta em segundo grau, no tribunal, uma instância superior. Eu não posso deixar de perguntar, porque tem dois lados com versões diferentes. Não, eu agradeço a oportunidade. Eu imagino que o cidadão, ele quer uma explicação para entender. E a senhora está dando aí outro olhar, que é o olhar do judiciário. Né? Eu acho que é importante que essas regras têm que ser cumpridas para a proteção da própria cidadania e da democracia. Elas existem com essa finalidade de proteger todas as pessoas para que o Estado, em nenhuma hipótese, em vários temas, não vá além do que a lei permita, seja com que for, como for. A gente sabe, efetivamente, quem trabalha no direito penal, que existem violações diárias, infelizmente, de muitas ordens. O Código de Processo Penal é quase rasgado diariamente, eu diria assim. Por exemplo, ingressar na casa das pessoas sem mandado. É uma coisa comum. Chegar batendo a porta, derrubando a porta. É uma coisa comum. É permitido ou não é permitido? Por quê? Porque nós temos um sistema de regras e de proteção da democracia e do indivíduo. E qual é a defesa de quem é alvo, digamos, desses excessos ou dessas violações de regra? No caso do ex-presidente Lula, os advogados dele têm recursos na lei contra a Polícia Federal, com o próprio juiz Sérgio Moro, se ele cometeu erros e excessos? Todos os excessos, elas têm resultados e consequências no processo penal. No caso concreto, o juiz, o tribunal é que vai decidir. Mas esse exemplo que eu falei... Mas o cidadão tem como se insurgir formalmente para que os seus direitos sejam respeitados? Existem mecanismos, mas a gente tem que reconhecer que o acesso a esses mecanismos de defesa no Brasil ainda não estão garantidos de forma plena. Essa que é a verdade, né? É triste, mas pode dar certo e pode não dar certo. Não pode nem se chegar a pleitear. Bom, agora vamos então a uma outra questão. A senhora foi alvo de representação por libertar presos que estavam detidos por mais tempo do que aquele fixado na sentença sem consultar a turma julgadora. A senhora agiu monocraticamente, ignorou seus pares, incorreu também numa quebra de regras? Esse procedimento está em andamento no Tribunal de Justiça e eu vou me reservar a não dar maiores detalhes. O que a gente deve ressaltar dessa situação é o problema do superencarceramento que existe no Brasil de modo geral. Tanto que amanhã vai ter uma apresentação de um relatório na ONU em relação ao Brasil pós-visita feita pelo relator especial, que apontou diversos problemas da questão do superencarceramento. Ele fez visita em algumas unidades e apontou várias questões que nós estamos constatando no Brasil inteiro, que é um problema sério, grave, não é exclusivo do Brasil, mas é sério. Apontou um dos problemas, a superpopulação carcerária. Dentro desse tema da superpopulação, ele deu um destaque para a questão
das prisões provisórias, ou seja, aquelas que ainda aguardam julgamento, dizendo do seu excesso. Apontou também questões positivas, por exemplo, a audiência de custódia que está sendo implementada aqui no Brasil pelo CNJ e vários estados já implementaram como... Que é um avanço. Que é um avanço, foi elogiado. Quer dizer, o relatório da ONU tem sérios itens de preocupação e de problemas, mas aponta também esse lado, por exemplo, positivo do Brasil de realização das audiências de custódia. Agora, o que explica presos que já cumpriram o seu tempo de pena e continuarem largados lá? Tanto que a senhora entendeu que não, já cumpriram a pena, pode ir embora. O que estão fazendo aqui? Agora, o que explica tanta gente continuar presa depois de cumprido o tempo, continuar detido depois de cumprido o tempo de pena? Eu acho que existe uma falha na questão do sistema de justiça. Por exemplo, o CNJ tem realizado vários mutirões ao longo de vários anos. No site do CNJ, nós constatamos que há um índice de 45 mil pessoas em 5 anos de mutirão que deveriam estar soltas, não por algum benefício, mas pelo cumprimento da pena, como você mencionou. Eu penso que existem falhas no sistema e falha nos sistemas de controle. Vem melhorando? Eu creio que sim. Tem Carência de pessoal também, por uma demora, essa coisa da lentidão da justiça? O CNJ apresentou várias questões que podem ser encaminhadas para que isso melhore. Desde o sistema de informática, né, para o controle das penas, desde a questão de pessoal, uma série de regras que podem ser seguidas para que esses problemas não deixem de acontecer, né? Bom, a última questão, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Isso. Eu vi o indulto, o pedido de indulto que foi encaminhado à presidente Dilma para a mulher encarcerada, os casos em que couberam, certamente. Agora, e muitas entidades, me impressionou, subscreveram essa petição à presidente da República, entidades de direitos humanos, entidades de defesa de direitos da mulher, muita gente. A minha indagação, já tiveram algum sinal, já há qualquer indicador de que possa ser bem sucedida essa petição de pedido de indulto à mulher encarcerada, à presidente Dilma Rousseff? Olha, nós temos bons indicativos, né? Porque toda a racionalidade desse pedido, mostrando o que está acontecendo com as mulheres encarceradas, a maioria delas sem prática de crime violento, muitas delas são mães, a maioria é negra, de cada 3 mulheres detidas, 2 são negras, o racismo institucionalizado, que vai constar do relatório de amanhã, assim, uma série de questões que estão sendo apresentadas de forma clara e com o apoio de muitas entidades, como você disse. E apoiados também no próprio direito penal e na Constituição. Claro. Então, nós acreditamos que esse ano o indulto virá para as mulheres encarceradas na forma como nós pedimos. Claro que dentro do regramento constitucional, dentro dos limites que a presidenta vira fixar, de quantidade de pena, sim, enfim, as regras que são usuais, né, na concessão de indulto. Mas acho que é interessante pensar que é em relação ao Dia da Mulher, é um dia de luta, né? Na verdade, sim, o Dia da Mulher é um dia de luta. Começou com a luta das mulheres trabalhadoras que estavam em greve e foram assassinadas, né? Eu penso que é importante que se reconheça essa falta de políticas públicas em relação às mulheres encarceradas e que se tenha uma atitude e uma ação imediata. E eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos e desejo muito boa sorte. Muito obrigada. Que amanhã tenhamos uma notícia que exiba uma sensibilidade para essa questão que é muito grave. Ou muito no decorrer do mês, né? Quem sabe. Uma boa noite. Muito obrigada, eu. Gamberini. Hoje à noite, a TV Gazeta lança novos programas. Eles são apresentados por jovens descontraídos, divertidos, mas sempre voltados à realidade.
Voltamos. Será um programa diferente por dia, começando sempre às 10h30. Às segundas, você poderá ver São Paulo sobre um outro ponto de vista, no Cidade Ocupada, apresentado por Fred Melo Paiva. Às terças, Fabrício Carpinejar e a Máquina, que você já conhece, capturam convidados em um programa de entrevista diferente. Às quartas, Sobremesa para Dois, com Paula Vilhena. Será um reality show diferente sobre gastronomia. Às quintas, o Hoje Tem, em novo horário, apresentado por Pamela Domingues. Dá dicas de passeios e locais para se divertir. Às sextas, a Semana com Ronald Rios trará uma abordagem cômica e crítica do noticiário semanal. Como a faixa jovem vai ao ar às 10h30, o programa Todo Seu com Rony Fon vai começar um pouquinho mais tarde, às 11 da noite. E o nosso jornalismo também passa por mudanças. Hoje o Jornal da Gazeta, edição das 10, muda de estilo. É um novo formato de apresentação que deixa Juliana Verbonen e Gabriel Cruz mais próximos de você. E no telejornal vai ter Gazap, seu espaço para enviar vídeos com denúncias e sugestões que podem virar reportagem. E você vai ver a seguir os gols do Campeonato Paulista. E a história de uma equipe de judocas especial. Atletas com síndrome de Down, aqui da capital, vão disputar um campeonato na Itália. O Detran mudou para facilitar a vida dos paulistas. É o novo Detran. Já são mais de 100 unidades com atendimento padrão poupa-tempo na capital, no interior e no litoral. E pela internet, são mais de 20 serviços online e 3 aplicativos. Tudo isso é resultado de uma gestão mais moderna, inovadora e transparente. É o novo Detran no caminho certo. Novo Detran, Governo do Estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Vale tudo, Veste Casa. Mantas a partir de R$ 16,99. É isso mesmo, R$ 16,99 cada. Almofadas Zap Zap por apenas R$ 15,99. Maior sucesso na Veste Casa. Só R$ 15,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Caiu a invencibilidade do Corinthians no Campeonato Paulista. Deu Santos no Clássico, hein, Celso? Bom, por isso que eu noto esse sorriso largo no seu rosto. Jogou, né? Muito melhor que o Corinthians. Jogou. Claro que vão dizer, não era o time reserva. Deu Santos contra o Corinthians, é fato, que poupou a maioria dos titulares, né? Você bem antecipou o que eu ia dizer. Mesmo assim, destaque para o meia Lucas Lima, o melhor da partida, e para Ricardo Oliveira, autor dos gols do jogo. O primeiro gol aconteceu logo aos 8 minutos. Ricardo Oliveira aproveitou o rebote do chute de Serginho e anotou o primeiro do Santos na Vila Belmiro. No segundo tempo, Alain Mineiro vacilou. Paulinho puxou o contra-ataque e tocou para Ricardo Oliveira. O camisa 9 deu um lindo drible em água e tirou Cássio da jogada. Final, Santos 2, Corinthians 0. No estádio do Pacaembu, São Paulo perdeu mais uma sob o comando do argentino Edgardo Balsa. O tricolor saiu na frente do São Bernardo com este golaço de Paulo Henrique Ganso. No segundo tempo, Tatá recebeu em velocidade e jogou para a área. A bola desviou em Rodrigo Caio, ganhou efeito e foi parar no fundo da rede. 1-1. O gol de empate animou o São Bernardo. Renan tocou para o meio, Denis desviou e Jean Carlos colocou o São Bernardo em vantagem. 2-1. No último lance da partida, Tatá ganhou de Rodrigo Caio e cruzou, só que Bruno entrou no meio do caminho e marcou contra. Final, São Bernardo 3, São Paulo 1.
No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Capivariano. Cristaldo rolou para Lione, que encheu o pé para fazer 1-0 Palmeiras. Bruno Maia cruzou da esquerda e Rodolfo chegou chutando forte para deixar tudo igual, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Thiago Martins, meio sem querer, recolocou o Verdão em vantagem, 2-1. Depois do intervalo, Dudu tentou passe no meio. A bola pegou no braço de Maguinho e o árbitro Vinícius Gonçalves deu pênalti. Cristaldo cobrou e fez o terceiro dos donos da casa. E no finalzinho, a Lione bateu cruzado, o goleiro deu rebote e Alexandro definiu o placar. Final Palmeiras 4, Capivariano 1. Bom, não vamos tripudiar dos corintianos, vamos falar do que você quer falar do que? São Paulo, Não, Palmeiras? São Paulo é tripudiar ainda mais. É o Corinthians não, é que perdeu a Se falar do Corinthians, vão dizer que eu sou santista. Não, mas o Corinthians perdeu a primeira no campeonato, perdeu a primeira na temporada em jogos oficiais. Agora, vamos falar a verdade, o Lucas Lima joga demais. Joga. Foi o dono do mérito jogo. E ele botou uma velocidade, uma capacidade de se livrar da marcação também, que ninguém pegava. E chamou a atenção também o Ricardo Oliveira, que depois daquela... Mesmo ganhando 10% do que ele ia ganhar, depois da síndrome da China, ele dá sinais de recuperação. Não está em depressão profunda, porque seria o caso. Sobre o São Paulo, a situação do São Paulo é muito delicada. Né? Em jogos oficiais, o São Paulo ganhou 5 e perdeu 4. Acho que mudanças vão ocorrer se o time nomear do River Plate no meio da semana. Vamos em frente. Na Inglaterra, o modesto Leicester ampliou a vantagem sobre os grandes Tottenham e Arsenal. Quem diria... Gostou do sotaque britânico? Achei bacana, Leicester. Quem diria na Premier League a zebra vai se sustentando no topo. Na Itália, a briga pelo título continua entre Napoli e Juventus. E pelo Campeonato Espanhol, nem adiantou o Real Madrid golear. O líder Barcelona segue firme em busca do título. Sem Neymar suspenso, o Barcelona visitou o Eibar e saiu na frente com o garoto Munir, substituto do craque brasileiro no jogo. Messi primeiro chutando forte de pé esquerdo e depois de pênalti aumentou a vantagem do Barça. Luizito Soares, já aos 39 do segundo tempo, definiu o marcador. O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol com 72 pontos. O Real Madrid recebeu o Celta de Vigo e atropelou o adversário por sonoros 7-1. O grande destaque da goleada foi o astro português Cristiano Ronaldo, autor de 4 gols no jogo. A equipe comandada por Zinedine Zidane está agora com 60 pontos no Espanhol, 12 a menos que o Barcelona. No campeonato italiano, a briga pela liderança segue acirrada entre Napoli e Juventus. O time azurri saiu perdendo para o Chievo Verona graças a esse gol marcado por Rigoni. Só que Higuaín, Chiriches e Callejon trataram de virar a partida e dar a vitória ao Napoli pelo placar de 3-1. Com o resultado, a equipe do técnico Maurizio Sarri chegou aos 61 pontos no Calcio, 3 a menos que a líder Juventus. A velha senhora visitou o Atalanta e Barzagli, aos 24 minutos de jogo, abriu a contagem para a Juve. Já no finzinho do encontro, Mário Lemina marcou mais um e deu números finais à partida. Juventus 2, Atalanta 0. Na Premier League, o Leicester bateu o modesto Watford pela contagem mínima. Mahrez, aos 11 da etapa final, marcou o único gol do jogo. O Leicester segue na liderança do campeonato inglês, agora 5 pontos à frente do vice-líder Tottenham. Lindo, né? É isso. Boa noite, até amanhã. Obrigado, Celso, até amanhã. Estela. 4 atletas com síndrome de Down, que fazem parte de uma equipe de judô da Zona Norte de São Paulo, poderão participar de um dos principais campeonatos para deficientes intelectuais do mundo. A competição acontece em maio na Itália, mas para viajar, eles ainda precisam arrecadar R$60 mil. Se você sabe cair, bota em prática então. 22 anos, 2 títulos internacionais. Felipe é faixa preta de judô. É atleta desde os 7 anos, treinado pelo pai. Os benefícios foram muitos para o Felipe. Primeiro é a integração dele com os outros e os outros com ele também. E, na verdade, hoje ele luta melhor do que muita gente, né, Fê? Um monte. Um monte, né? Por ser o primeiro judoca faixa preta com síndrome de Down da Federação Paulista, ele é ídolo e exemplo para outros garotos. Aí o Felipão trouxe um amigo, aí o amigo trouxe o amigo, e o amigo trouxe o amigo, e agora tem uma turma. Cássio, Caio, Thomas começaram a treinar com ele em um projeto de inclusão no Acre Clube, na Zona Norte de São Paulo. São aulas regulares e não tem moleza para ninguém, nem para a mãe do Thomas, que a pedido do filho começou a treinar também. Primeira aula da mamãe? Sim. Como ela foi? Bem.
O judô é uma motivação para ele e a gente, assim, abraçou a causa, né? Assim, tanto para ele como esporte, né, em si, como treino, como a filosofia, né, como controle. Os benefícios do esporte são muitos. Corpo, físico e até o comportamento dos meninos mudou. Mexe muito com a disciplina, com a atenção, com os limites, além de desenvolver toda a parte de musculatura deles. Eles acabam ficando mais fortes, mas a musculatura mais resistente, e isso eles levam para a vida toda, né? A partir de agora, o treinamento dos 4 atletas vai ficar mais intenso. Isso porque eles têm um objetivo internacional, que é participar em maio de um campeonato na Itália. Eles foram convidados para participar de uma das principais competições de judô para atletas com deficiência intelectual do mundo, que vai acontecer em Ravenna. Eles só falam na viagem, treinam, são os primeiros a chegarem e os últimos a ir embora. Ainda pedem para fazer outro treino. Como todos precisam ir com acompanhantes, os custos são altos. Por isso, eles estão em uma campanha para arrecadar R$60 mil em uma vaquinha na internet. Aqui de São Paulo nós vamos com 4 atletas, o sensei Rogério. Então nós devemos em pelo menos 9 pessoas. Então cada atleta vai com um acompanhante mais o técnico. Para acalmar a ansiedade, eles entraram de cabeça nos treinamentos, que são puxados, mas tem momentos de descontração. E eu fui desafiada e convidada a ser a primeira repórter a lutar com o primeiro faixa preta da Federação Paulista de Judô com síndrome de Down. Na brincadeira eu venci, mas eles sabem quem são os verdadeiros campeões. Campeão é o que se supera constantemente. O judô me ajudou e me fez ser quem eu sou. Será que venceu mesmo, hein? Para saber mais sobre o projeto e até ter informações sobre como ajudar os atletas, basta acessar o site inclusãojudô.com.br. Em conferência, a Organização Mundial da Saúde reúne especialistas para trocar informações sobre o desenvolvimento de vacinas, diagnóstico e tratamento contra o Zika vírus. São 3 dias de reunião de emergência em Genebra, com a participação do diretor do Instituto Butantan de São Paulo, Jorge Calil. Na abertura, a direção da Organização Mundial da Saúde alertou que a comunidade internacional não está pronta para lidar com o Zika vírus e precisa encontrar uma resposta em comum para a emergência de saúde pública. O diretor executivo do Departamento de Surtos e Emergências, o canadense Bruce Howard, destacou a falta de instrumentos de diagnóstico no Recife, onde já foram confirmados mais de 640 casos de microcefalia, que podem estar relacionados ao Zika vírus. O epidemiologista insistiu na urgência de maior e melhor controle do mosquito Aedes aegypti. Coreia do Norte ameaça os Estados Unidos e a Coreia do Sul depois dos 2 países anunciarem exercícios militares conjuntos. O governo de Pyongyang classificou as manobras como provocação e prometeu lançar ataques preventivos de neutralização contra Seul e Washington. A Coreia do Sul advertiu que se o Norte lançar provocações em resposta ao início dos exercícios militares, Seul vai responder sem piedade. Estados Unidos e Coreia do Sul fazem manobras militares conjuntas todos os anos. Desta vez, os exercícios acontecem no momento de tensão da Península da Coreia, depois de um teste nuclear feito por Pyongyang, seguido de novas e duras sanções impostas pela ONU. As manobras vão até o dia 30 de abril e devem envolver mais de 300 mil soldados sul-coreanos e 15 mil militares americanos. A Turquia oferece à União Europeia mais ajuda para lidar com o fluxo de imigrantes, mas exige mais dinheiro e mais rapidez nas conversas sobre a entrada do país no bloco. A Turquia e os chefes de Estado e de governo dos 28 países da União Europeia participam da cúpula de emergência em Bruxelas. O primeiro-ministro turco Ahmet Davutoglu pediu mais de 3 bilhões de euros à União Europeia até 2018, além dos 3 bilhões já prometidos em novembro, em troca de maior cooperação para frear o fluxo de imigrantes. Ankara também exige a aceleração das negociações para a entrada do país na União Europeia. Em troca, se compromete a acolher todos os refugiados que chegarem à Grécia e não conseguirem asilo, e todos os que forem interceptados em suas águas territoriais.
A União Europeia também estuda o fechamento da Rota dos Balcãs, usada por centenas de milhares de imigrantes para chegar ao norte do continente. Enquanto os líderes europeus discutem a crise, mais de 20 mil pessoas estão retidas em vários campos de refugiados, na fronteira da Grécia com a Macedônia. Amanhã e na quarta-feira, a Faculdade Casper Líbero recebe a Conferência Internacional Religiões, Intelectuais e Mídia, Posições diante do Terrorismo. O evento, organizado com o Centro Cultural Brasil-Turquia, vai debater causas, consequências e soluções do terrorismo no mundo. Além de convidados do exterior, entre os participantes estão o educador Mário Sérgio Cortella e o diretor da Faculdade Casper Líbero, Carlos Costa. A inscrição é gratuita. O endereço é Avenida Paulista, 900, primeiro andar. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, em novo horário, 11 da noite, Unifom recebe a cantora Nila Branco no Todo Seu.